Rádio São Luís, Sistema Gaúcho de Comunicação. A criatividade e diversidade da criação musical e poética do Rio Grande. Camperiando, um encontro com nossos artistas que fazem história. Camperiando. Apresentação: Luiz Oneide. Estamos iniciando aqui pela Rádio São Luís, 100.9, também pelo YouTube da Rádio São Luís, mais uma edição do nosso Camperiando. E hoje nós convidamos a Valderez Peixoto para camperiar aqui com a gente. Satisfação, seja bem-vinda, prazer enorme recebê-la aqui. Muito obrigada, Luiz Oneide, por esse convite maravilhoso. Muito obrigada à menina ali que está assessorando. Evelise Oliveira. Evelise Oliveira. Um abraço muito carinhoso. Eu já conheci a Evelise, já tinha conversado um pouco com ela, mas agora a gente vai poder ter mais um pouco, exatamente, né? Fazer uma prosa com a Evelise. É verdade. Valderez Peixoto, você é natural de Caibaté? Eu sou natural de Caibaté, eu sou natural do Rincão da Conceição. Morou lá muito tempo lá no Rincão da Conceição? No Rincão da Conceição eu nasci, eu fiquei até os 6 anos. 6 anos eu fui para Santo Ângelo, fazer a primeira série. De lá eu fui para o internato de Caibaté, fiquei 4 anos. Tinha internato em Caibaté? Sim. Que ano era isso? Muitos anos. Isso aí, eu em Santo Ângelo, deixa eu ver que ano eu fiz a primeira série, só um pouquinho. Ai, não sei, tô perdida. Já passou o tempo. É, né? Faz muito tempo. Exato. Então é melhor que a gente pula essa data. É, exatamente. Aliás, eu queria colocar para o nosso ouvinte, que está nos acompanhando pela 100.9, também pelo YouTube, quem é a Valderez Peixoto? As pessoas que têm uma certa vivência, assim como eu, sei quem é. Mas os mais jovens talvez não o conhecem porque você parou de tocar em 1991, né? Exatamente isso. Mas segundo meus pais, os amigos, você era sucesso. Olha, a gente, as gauchinhas missioneiras, porque a minha irmã, a Elvenir Peixoto, hoje ela é uma... Funcionária pública? É uma servidora pública federal. Ela mora em Novo Hamburgo, mas na verdade ela trabalha hoje online, né? Ela é secretária de uma juíza que mora, se eu não estou esquecendo, mas me parece que ela mora em Pelotas, e a minha irmã mora em Novo Hamburgo e trabalha em Santana do Livramento, para ver, né, aonde nós chegamos. E aí, a modernidade, né, exatamente. Do trabalho online. Exatamente. Naquela época não tinha nada disso, né? Meu Deus, nem me fala nisso, nem telefone tinha. Bom, as gauchinhas missioneiras começaram quando, considerando que você foi estudar em Santo Ângelo com 6 anos de idade? Que época você começou a tocar? Eu comecei a tocar logo que eu vim de Santo Ângelo. Com 7 anos eu fui para o internato em Caibaté. Hoje ainda existe aquele colégio, porém não é mais internato, né? Não tem mais irmãs de caridade, enfim, é tudo diferente. Mas ali tinha uma professora que era Royer, ela era nascida em Caibaté, de família de Caibaté, e era a irmã Adélia. E eu comecei a tocar acordeon com a irmã Adélia com 7 anos. E ali era assim, escola sem programa, compartilhado. Começou assim do nada ou você tinha uma influência na família? A influência, porque meu pai tocou muito baile, meu pai tocou. Eu já entrei várias vezes no Harmonia, mas por outros motivos, jamais para apresentar alguma música, alguma coisa, porque era um clube elite, e o pai servia aqui no quartel. Como é que era o nome do teu pai? Floriano Gonçalves de Oliveira Peixoto, com o apelido de Lili. E a mãe era Maria José de Oliveira Peixoto. Ela não tinha apelido. Mas só o teu pai tocava, então? Só meu pai. E ele tinha uns amigos no quartel, porque, como ele dizia, que ele serviu 3 anos, 10 meses, e parece que, porque serviu no tempo da guerra, então ficou mais tempo. E ele tinha os amigos dele, que eram militares também, como ele, né? E daí eles formaram uma banda, e aí, nas horas vagas, eles tocavam, onde chamassem eles. Ele foi músico. Então, pela influência do teu pai, e com esta irmã lá em Caibaté,
cujo sobrenome é Royer, você começou a tocar cordiona. Exatamente, porque o meu pai sempre dizia, ele tinha uma gaita vermelha, uma gaita Todeschini de 80 baixos. E ele tocava, e na verdade ele tocava a velha guarda, e meu pai tocava muito bem. Falando francamente, sinceramente, eu sou bem humilde. Eu nunca pude tocar nenhum dos bugios que o meu pai tocava. Me lembro que o Doné Teixeira deu umas arranhadas, mas que eu sei que pôde tocar os bugios. Né? O Doné é muito bom. É muito bom gaiteiro. O Doné, eu realmente... Os irmãos Teixeira, né? Meus primos, sim, meus amigos, que a gente... Meu Deus, a gente se criou juntos sonhando em ser músico, sonhando em gravar disco. A gente fazia uns finais de semana, assim, família para cá, família para lá, e dele gaita, sabe? Foi muito bom. A gente foram amigos da infância, os dois. Tá, e aí você começou com 6 anos, 7 anos, e a sua irmã começou em que época? A minha irmã, tá, eu fui para Santo Ângelo, depois interna, para fazer a primeira série em 61. Uhum. E a minha irmã foi para Caibaté para continuar o primário, que ela é mais nova, 2 anos do que eu. E daí ela foi para Caibaté, estudou também com as irmãs de Caibaté, e eu continuei estudando com uma professora lá de Santo Ângelo. Muito boa professora ela, Iria Frank. E aí, mas é aquela história, meu pai mais pagava do que eu estudava, porque um dia a gaita foi para o concerto, outro dia a professora não veio, outro dia a irmã não me avisou, outro dia eu me esqueci. Realmente era assim. Tinha a Dalva Berenice. A Dalva Berenice Batista é filha do Anápio. Uhum. É irmã da Isildinha, de Caibaté, do Dr. Manuel. Foi minha professora de educação artística. Ah, que legal. Aliás, a única recuperação que eu peguei na vida foi educação artística. Foi com a professora Isildinha. E eu, sabe que a recuperação que eu pegava, eu não pegava recuperação, porque não tinha. Eles simplesmente davam uma nota, mas não colocavam. Eu tirava 40 e 45 em desenho. Aí, vejam vocês. Bom, exatamente era isso, né? Então Deus. Temos alguma afinidade, né? Somos muito ruins em desenho. Mas aí, depois desse estudo todo... Quando é que vocês decidiram formar a dupla? A dupla? Aí a minha irmã estudou aqui, eu estudei ali, viemos para casa. Quando eu tinha 13 anos, mais precisamente dia 13 de agosto, dizem que é dia do azar, né? Eu tinha... 13 de agosto é a data de casamento dos meus pais. E daí nós fomos a Santo Ângelo, e aí nós tínhamos uma gaita só, né? Porque só tinha uma. E aí nós fomos a Santo Ângelo e tinha o Rebelato, que era uma joalheria. E o meu pai, ele não falava, ele falava muito, mas ele não dizia muito as coisas, né? Ele conversava muito. Eu sou xerox dele em todos os sentidos. Mas, enfim. Aí, nós fomos, ele chegou lá no Rebelato, era perto da rodoviária, e não sei se ele estava de carro ou não, mas isso não vai ao caso. E daí, de repente, ele olhou aquela gaita, me lembro que era 120 unidades monetárias. Ou 1000, ou sei lá, eu não sei realmente como era a moeda, isso eu não sei. Na época. E daí ele olhou a gaita e pegou e gostou da gaita e perguntou se eu gostei, porque eu também tocava já um pouquinho, né? E não era tão pouquinho, mas era pouco, mas não era assim, né? Tá. Aí foi o resultado da história, ele comprou a gaita e me deu. Era uma Super 8. Aí vocês ficaram com 2 gaitas. Aí ficamos com 2, mas daí ele ficou em dívida com a minha irmã, porque comprou uma para mim e aí mais adiante ele comprou uma para ela. E depois ele achou que não era muito boa, daí ele comprou outra, porque ele disse que tinha dado uma boa para mim, então tinha que ser uma bem boa para ela também. E ali a gente começou. Quando eu cheguei em casa com a tal da gaita, nós chegamos e tocamos junto em dueto o tango Capricho Cigano. Você e tua irmã? Eu e minha irmã. Eu nunca tinha tocado junto com outra. Mas, na verdade, o Capricho Cigano ele tem uma segunda melodia em cima da outra. Então, eu toquei aqui, ela pegou e tocou a segunda e foi. E dali a gente começou a tocar. E foi ali, então, o início? Ainda não, porque nessa época eu tinha 12 anos ou 13 e a minha irmã tinha 2 anos menos que eu. Mas aí foi, a gente começou em dueto e tocar. Quando eu tinha 15 anos, ela tinha 13. Tocava ali nas festinhas? Nas festinhas, em casa, todos os dias. Nós ficávamos ali enchendo o saco, umas 3 horas. Com os primos, com os amigos. Com os Teixeira, que nós tocava também, com o Sandoval e o Hugo, os primos Peixoto. Era por ali, era isso aí. Então, os irmãos Teixeira, os primos Peixotos, as gauchinhas missioneiras, eram todos da mesma família? Todos da mesma família, todos Peixoto.
E aqui tem uma curiosidade, uma pessoa que é minha prima segunda, né? Essa pessoa, que é... Agora, eu não sei se eu vou me lembrar o nome, é do Fazendo Cerca da Bossoroca, te lembra do nome dele? É sobrinho do Luiz Carlos Borges. O nome não lembro. Nome. Tá, mas eu vou ficar devendo o nome dele. Se eu lembrar, depois eu me lembro. Eu falo. E ele é meu primo segundo pelo lado da minha mãe, mas, na verdade, o lado da minha mãe não eram musicistas. Ele toca a musicalidade dele vem através dos irmãos Borges, né? Mas como ele era casado com um primo-irmão, como que eu estou dizendo aqui? O que eu estou dizendo? Ele é filho de um primo-irmão da minha mãe, sim. Então ele é meu primo segundo. E eu não conheço ele pessoalmente. Eu gosto muito dele, tenho muita vontade de conhecê-lo, mas até hoje eu não tive a oportunidade. Tá, mas agora vamos detalhar em que época vocês começaram, então, as gauchinhas missioneiras profissional. Olha, as gauchinhas missioneiras não tinham nome, né? Primeiro, claro que não. Aí nós tínhamos 15 anos, eu me lembro que quando foi fundado o CTG de Santo Antônio das Missões... Porteira das Missões. Porteira das Missões, isso. Nós fomos lá no tal da inauguração. E por lá a gente levou gaita e tocou, porque a gente tocava, né? Tocava em alguma festa, sim, mas sem... Sem cobrar. E sem cobrar, exatamente. E aí eu me lembro que o Rude, como é que era Rude mesmo? Um senhor de Cerro... Rude antes de Cerro Largo, ele era fotógrafo. E aí ele falou, ele viu a gente, e sei lá, depois a gente, outros lugares que ele estava, ele era fotógrafo, pedia para a gente tocar, mas tudo assim, sem nada, né? Só tocava e tal. Mas depois a gente foi alimentando esses sonhos com os Teixeira e tal. Agora, eu não posso te dizer que ano foi que a gente pôs nome na dupla, isso eu não sei. Eu não lembro. Eu só sei que em 67, mais ou menos, nós tocamos um baile no Rincão da Conceição, lá na casa do Derossi Herter, que ele faleceu há uns 3, 4 meses, eu acho. A esposa do Derossi, a Clair, é prima irmã do meu marido, que é a mãe da Clair, é irmã da minha sogra. Então, a gente tinha um parentesco, e no fim, eu nem conhecia o meu marido ainda, né? E nós tocamos um baile, assim, na dureza da sorte, só tocando, mas aí cobramos. Depois, então foi o primeiro cachê? O primeiro cachê, compramos uma novilha com o cachê. Tá, depois... Aí... Tu sabes que não recordo se foi o Doné ou o Noé, que contaram que os primeiros cachês também começaram a comprar gado. Então, já fazia parte da família, vocês ganharam o primeiro cachê e já comprou uma novilha. Porque a gente tinha, o meu pai vivia disso. Os do Noé e do Dané, o pai, que era meu primo irmão, eles viviam, me lembro de soja também, segundo o Noé falou um dia para mim, não faz muito. Eu nem conhecia muito esse detalhe. E os Peixoto, o Hugo, o meu Pompílio Peixoto, que é o avô do Paulo Rogério, prefeito do Rolador, que agora já não é mais prefeito, né? Não é mais prefeito, ele já entregou o mandato dele, já passou o mandato dele, enfim. E eles eram fazendeiros também, viviam de gado, né? E o Hugo não sei direito, porque o Hugo é meu tio de sangue, né? O Hugo é irmão do meu pai por parte de pai. E aí o Hugo não sei direito do que eu também era meio criança nessa época, eu não me lembro, assim, não sei muito da vida dele, assim. Mas ele começou a tocar, e daí fez dupla com o Sandoval e ficaram famosos. Uma hora tem que convidar os primos Peixotos também. Sim. Então, mas e vocês poderiam ser as primas Peixotas, né? E por que escolheram gauchinhas missioneiras? Olha, a gente sempre, nós, a minha irmã e eu, é a maneira de cada um ser. Eu não sou eu não sou do copiômetro, nem o macaquitos, como dizia o Neide Bertuzzi. Eu sempre gosto de criar. E a minha irmã também, porque o nome, na verdade, eu sugeri, mas ela acatou. E depois, mais tarde, a gente até se arrependeu desse nome, porque como os mirins ficam sempre criança com nomes, as crianças achavam que a gente era... Gauchinhas. Eram crianças, eles ficavam meio decepcionados. Mas é a vida, né? É verdade. Olha, o nosso papo tá bom, mas nós precisamos tocar uma música agora e fazer um intervalo, né? Vamos lá. Qual é a música que você sugere primeiro? Olha, já que você está muito interessada na história desde o começo, então eu vou pegar um pedacinho da história te contar um pedacinho bem rapidinho e anunciar a música. Exatamente. Essa música foi composta por nós, a Ivanir e eu, em dupla, e a gente foi das primeiras músicas que a gente compôs.
E daí a gente... eu não conhecia a Argentina, não sabia nem onde era a Argentina, mas o poeta, ele traz né, E daí, um dia, a gente acabei escrevendo, Conhecendo a Argentina. É a autoria da Elvenira e minha, e a gente vai apresentar para vocês através do disco. As Gauchinhas Missioneiras aqui na 100.9, também no YouTube da Rádio São Luís, Conhecendo a Argentina. Pra conhecer a Argentina, atravessei nossa fronteira. Encontrei camaradagem, terra boa hospitaleira. Me encontrei com um correntino, perguntou-me de onde eu era. Respondi, sou do Rio Grande, lá da terra missioneira. Gauchinha missioneira, sorrindo ele me falou: eu gostei do teu jeitinho, teu olhar me aprisionou. Quero que fiques comigo, meu folclore cultuar. Eu tenho meu violão e pra você eu vou cantar. Respondi pro correntino com coragem e decisão: não troco a minha querência e nem minha tradição. Lá nos pagos onde eu moro, eu já tenho meu amor. É missioneiro também, um gaúcho de valor. Decidi e vim embora, pra minha querência voltei. Meu amor a me esperar, aqui no pago eu encontrei. E para nosso ranchinho, onde nós fomos morar, com amor e com carinho, pra nunca nos separar. Traduzindo a emoção da nossa história, seguindo o rumo da arte gaúcha. Rádio São Luís, 100.9 FM, marca e sinal do Rio Grande. Estamos apresentando aqui pela 100.9, Rádio São Luís, a Rádio do Povo, também pelo YouTube da Rádio São Luís, o nosso Camperiando. E hoje está aqui a Valderez Peixoto camperiando com a gente. Ela que pertence, ou pertencia, né? Porque agora só ficou na saudade, as Gauchinhas Missioneiras. Quanto tempo de estrada em Valderez vocês tiveram? Nós mais ou tivemos menos. de baile 23 anos cravados, isso eu sei. 23 anos. Cravados. Nós chegamos a tocar 50 e poucos bailes por ano. Que era uma boa média na época, né? Na época era uma boa média, e nós não tocava mais que 3 depois, porque a gente não ia se, né? Era bem forçado, cansativo. E tocava em todo o estado, além do estado? Nós tocamos no Rio Grande do Sul, nós tocávamos Santa Catarina, Paraná, no Mato Grosso, até em São Paulo a gente tocou baile no Bailando José Bétio. Não sei se tu nem sabe disso, né? O Zé Bétio, aquele que era o locutor? Aquele famosérrimo. Eu conhecia ouvindo, né? Não. Sim, ouvindo. Eu conheci ele pessoalmente. Ele tinha um bailão em São Paulo. O bailão, exatamente. E vocês foram lá tocar. Nós fomos lá tocar. Mas então você conheceu muito artista também? Conheci muita gente. Tem muitos que eu não sei o nome, não sei quem era, e mistura muita coisa, muito.
José Mendes. Sim, José Mendes fomos convidadas. Ele fez o convite para mim, né? Eu estava junto com meu pai, para nós tocarmos com ele quando ele estava bem famoso. Lá em São Francisco de Assis, eu me encontrei com ele lá. Meu pai comprou um carro novo e saiu comigo de uma trabalhada, divulgada. O pai era muito... Tudo isso veio através dele, né? Uhum. E daí ele convidou nós, fez um convite para nós. Eu fiquei bem animada. E o pai, aqui para vocês. Naquela época não dava, não tinha como. Era muito difícil. E depois, sabe como é? Quem ia levar fama era ele, né? Enfim. Ele era um empresário de vocês, então, mas também pai, né? O pai? Além de empresário, era pai, daí tinha que... O pai, não, ele dizia que ele era empresário, mas o pai era uma pessoa assim, o pai era muito exímio negociante, né? Uhum. E ele foi lá e ele não, como eu disse, a tal da cópia, ele também não era da cópia, né? O que nós fizemos? Quando nós nos lançamos, a primeira coisa, fomos a Porto Alegre comprar aparelhos de som, porque não tinha mais como tocar. Nós tocamos 2, 3 bailes assim e matava, era muito cansativo e não tinha como. Sem aparelho. Sem aparelhos. E aí a gente comprou até mais um Peixoto. Eu só falo de família aqui. Mas posso falar? Claro. O Eloy Batista foi a Porto Alegre conosco. Ele tinha parentes lá, tinha uma irmã que morava lá. E daí ele disse, não, eu vou com vocês. Aí ele sabia tudo em Porto Alegre, sabia tudo, era jovem. Eu também era, mas eu era jovem, mas era meio enquartada, né? Era mais do interior. Recém estava saindo da casca, exatamente. Uhum. E aí, chegando em Porto Alegre, daí ele nos levou no programa do Teixeirinha. O Teixeirinha tinha um programa de noite para calouros, domingo de manhã para veteranos, pessoas que já eram profissionais, onde ele nos convidou para tocar no programa dos profissionais, porque, segundo ele, a gente tocava muito bem. Foi o que ele disse. Aí, inclusive, ele disse, eu fazia a primeira voz, e eu tenho muito pulmão, né? E a minha mulher tem menos. E daí eu fazia a primeira voz e ela fazia a segunda. Então, claro, a primeira suplantava como que nem tivesse segunda. E daí ele disse para nós, não, vocês têm que trocar. Ai, que choro. A dona Valderez não conseguia aprender a fazer a tal da segunda voz. Deu muito choro, mas aprendi. Então vocês tocaram também em programas de rádio? Sim, a gente tocou muito programa de auditório. Quando eu via auditório, aquela coisa bem conhecida minha, auditório. Uhum. Mas nós carregava a gaita de noite, de ônibus, para Santa Rosa, Ijuí. O programa tinha o José Henrique da Silva, que não sei se ele está na CPE ainda, amicíssimo da gente, o Milton Silva. Tocavam em muitos programas, muitíssimos programas de rádio. Na Santo Ângelo, vários programas também. Considerando que seu pai era um exímio negociador, vocês ganharam bastante dinheiro com bailes? Olha, não dá para dizer assim, porque como se ganha, se gasta, né? Como se ganha, se gasta. E a gente era assim, eu e a minha irmã, nós não pensávamos, nós era muito assim, se tem, vamos gastar, né? Não era muito... Aí até os esposos eram mais de segurar. Olha, deu para viver, a gente vivia bem. E quando você começou a carreira artística, você era solteira? Não, era solteira sim, ainda era solteira. Mas já comecei, porque eu namorei com 16 anos, a gente começou a namorar, meu marido e eu. E ele veio um pouquinho mais tarde, mas também bem novinha. E aí eles viajavam com a gente, ou o pai ou a mãe, porque tu sabe que naquela época a mulher não podia olhar para fora, né? A mulher tinha que, né? Não, era bem difícil, era o jeito naquela época, tudo bem. Uhum. Não sei se era melhor, se era pior, o que era, não estou discutindo isso, mas eu estou falando que era bem diferente. Está contando como era, né? É. Tá, e me diz uma coisa, e o esposo, quando casou, assim, ele dava força para você? Sim, ele sempre deu força. Você sendo sucesso? Sim, sempre deu força, sempre deu. Não, é inegável isso. Ele, na verdade, seria mentirosa. Era teu fã número 1? Não, ele não gostava das coisas que a gente fazia. Nem ele, nem o irmão dele, que era o marido da minha irmã. Eles não gostavam. O estilo deles... era outro estilo, seria Mano Lima, seria Baitaca, e eles teriam razão, porque, na verdade, o público gosta desse tipo de coisa. Eles gostavam de música, mas não o estilo que vocês cantavam. Não. E qual era o estilo que vocês cantavam, então? A gente cantava assim, como é que eu vou te dizer? Era mais voltado para o sertanejo raiz? Não, sertanejo não. Sertanejo nós chegamos a ser obrigado a cantar o sertanejo. Eu amo o sertanejo, não estou... do meu tempo. Agora, claro, a gente gosta mais das músicas do tempo da gente, eu acho. Né? Mas
E, na verdade, a gente chegou a cantar Dama de Vermelho, essas músicas assim, porque as pessoas cobravam. E tinha que fazer o que o povo gostava. No baile. No baile, exatamente. E eu sempre gostei da música, como o meu marido diz, esse choradinho. Ele não gosta do choradinho. Ele gosta da coisa viva. E eu gosto da coisa sentimental. Mas a gente cantava Nelce Janete, a gente cantava Mirins, a gente cantava Bertucci. Mais ou menos por aí. E nós estudamos música, modéstia à parte. Não sei até quanto a gente estudou, que chegou de estudar, ou isso, aquilo. Mas, enfim, até pegar um canudo, como se diz na gíria, de música, teoria e solfejo, acordeão, teoria e solfejo, né? E a gente gostava de tocar uns tanguinhos, um canário em Paris, um tango aí em dueto. Eram bonitos. A gente pegava por partitura, né? Eles eram muito lindos. E quando pediam tango, a gente ficava bem feliz de poder tocar um tangaço. Mas o problema é que o pessoal do CTG é mais... Eu falei esses dois, o Mano Lima e Baitaca, eu falei por acaso, porque foi quem eu achei para citar, né? Na verdade, eu sei que eles fazem bastante sucesso e acredito que meu marido e meu cunhado tivessem razão, porque hoje, como eu fiz um curso de administração, ficamos colegas de administradores, e aí a gente vê as coisas mais assim, né? Eu vejo hoje que eles tinham razão. Então, hoje a gente sabe que eu, profissional, eu tenho que fazer aquilo que o meu público quer. A minha loja tem que vender o que meus clientes querem, né? Isso todo mundo sabe. Mas na época eu era muito teimosa, eu queria tocar o que eu gostava. E a minha irmã também. Quer dizer, não sempre, né? A gente, se fez sucesso, não é porque tocou só o que gostava. Mas, quer dizer, foi uma verdade, eu admito. Eu vi uma cena lá no Rolador em que estava tocando, acho que o Gilney Bertucci, né? E você se emocionou quando viu aquela música. Qual é a relação que tu tens com os Bertucci? Com os Bertucci é a relação de irmão. É assim a gente falava com o Oneide, com o Adelar. O Gilney sabe disso, tanto é que ele ficou ali me dando o respaldo, porque eles sabem disso. É amizade extrema. Porque eles diziam assim, tanto um quanto o outro, eles eram 4 homens, né? Vocês são as irmãs que nós não tivemos. E aí a gente dizia, às vezes, vocês são os irmãos que nós não tivemos. Era essa relação. Ali veio os bailes maravilhosos que a gente ia, tanto quanto um conjunto quanto o outro, né? Vieram os dias, 4, 5, 6 dias que o Oneide ficava com o conjunto lá em casa. Nós ia lá para o Adelar, também ficava lá, fomos ficar no Oneide também. Era amizade pura, aquela amizade mais fraterna que possa existir dentro do mundo. Foi isso que existia entre a gente. Muito lindo, tenho muita saudade deles. Paulo Siqueira também, grande amigo. O Paulo Siqueira, inclusive, é um dos compositores da música Moreninho do baile, né? Exatamente. Posso falar bem a verdade, agora que já faz tantos anos, né? Claro. Agora podemos revelar. Agora podemos se revelar, porque agora, né? Agora acho que dá para se revelar. Mas, enfim, hoje... Tá. Ele fez essa música segundo ele falou para um amigo nosso, porque eu nem perguntei muito, porque eu acho bem estúpido tu chegar, mesmo que seja teu amigo íntimo, mas tu chegar, escuta, como é que tu te inspirou nessa música? Acho meio estúpido, né? Eu acho. Se bem que todo mundo pergunta as coisas para mim, mas tudo bem, eu sou eu. Mas aí não... E aí ele disse que agora esse amigo contando, que ele mora em São Borja, esse menino, deixa eu ver como é o nome dele, Luiz Fernando Dalenogari. Ele vem aqui, nós vamos lá, pessoa incrível. E ele é muito amigo do Paulo. E aí ele disse assim, que o Paulo disse para ele que ele estava jovenzinho já, e começou a tocar as músicas, daí chegava nos bailes, queria dançar, não podia, daí ele fez com essa letra. Mas a música, tanto a letra quanto a música, é dele. Sim. Eu não tenho nenhuma vírgula minha, eu só toco e canto. Tocamos e eu canto, né? Mas, na verdade, aí ele disse assim, não, é um presente que eu estou te dando, eu não vou te dar, não, parceria não te dou, com parceria tu não grava. Ele disse assim, eu também não perguntei para ele por que tu está fazendo isso, se quer que seja assim, vai ser assim, porque eu quero gravar. E tivemos sorte, que deu um baita sucesso. É verdade. Tá, e depois dos equipamentos, vocês tocavam com quantos no grupo? Com 4, daí meu marido aprendeu a tocar violão, o meu cunhado aprendeu a tocar bateria, que não era lá essas coisas, porque nenhum tinha essa vocação.
Mas, enfim, seguraram enquanto dava para segurar, beleza, né? E era muito bom, porque a gente repartia o bolo, pagava as coisas e ganhava mais. Então ficou tudo em família? Ficava tudo em família, até determinado tempo, que depois as coisas foram evoluindo, né? E daí... Aí vocês tiveram que buscar mais músico. Aí sei lá, aí no fim eles começaram a meio largar, mais cuidar de gado, de campo, que era o chão deles, e daí a gente pegou os músicos, mas aí já não era mais a mesma coisa, porque... Para te contar uma verdade, tu vai achar muito engraçado. Tu sabe quem foi violonista uma hora conosco, um tempo? O João Máximo. O João Máximo está em todas, né? Ah, meu Deus do céu. Tocou conosco um tempo, isso. Ele está em todas. Tem que trazer o João Máximo aqui e falar um pouco também. Ah, é. Vamos ouvir mais uma música, Chiru Velho, Chiru Velho, para falar bem a verdade, ele é mais da minha irmã do que meu. Das duas, mas... Porque primeiro nós compunhamos assim. Eu pegava, principalmente o solo, né? Eu pegava um pedaço, fazia um pedaço, e ela pegava e ia lá e fazia outro pedaço do solo. Porque tu sabe que tem o primeiro e o segundo acordeon, né? O solo ou, sei lá, a orquestra, enfim, tem os arranjos, tem tudo, mas eu estou falando do solo. É a base, seria, né? E daí uma fazia, a outra fazia outra parte, e depois nenhuma podia tocar. Eu chegava num lugar para tocar, eu não podia, porque eu tocava uma parte, a Fenir tocava outra, e ela não estava ali, não dava. Aí a gente começou a trocar, então é minha, mas tu toca para nós, né? E ela fez, mas o solo é dela. E a primeira que nós tocamos foi Eu Conhecendo a Argentina, é bem mais minha que dela. Ela tem o segundo acordeon, ali a letra é minha, a música é minha. E esse aí não, esse aí eu só tenho o segundo acordeon. O Chiru Velho é mais dela, né? Vamos ouvir o Chiru Velho, então? Vamos! Fez muito sucesso. Traduzindo a emoção da nossa história, seguindo o rumo da arte gaúcha. Rádio São Luís, 100.9 FM, marca e sinal do Rio Grande. Estamos apresentando, e agora vamos para o último bloco do nosso camperiano. Hoje está camperiando aqui com a gente a Valderez Peixoto, que foi integrante das Gauchinhas Missioneiras, que fez muito sucesso, segundo a gente pôde conferir. Eu não tive o privilégio de ir num baile nenhum seu, né? Porque também lá do interior, meus pais só me liberaram depois dos 16 anos, né? Então não deu tempo de ir. Mas eles foram, meus padrinhos foram, toda a família por lá
Meus tios foram, gostavam muito dos seus bailes. E muita gente que a gente conversa, né, tem aquela saudade dos bailes. Sim. Te dá saudade hoje de voltar aquele tempo e tocar um baile? Olha... Ou faz parte do passado? Tu perguntaste antes quem é a Valderez. Eu não sou muito saudosista. Eu sou assim, ó, enquanto tudo é bom enquanto dura. E eu sou aquela pessoa, se cair a casa, que Deus o livre, que nunca cai, e eu saí, porque a casa caiu, eu saio para a rua e eu não vejo que a casa caiu, porque eu tenho isso puxado do meu pai, ele vendeu também assim. A gente tem muita animação, eu confio muito em Deus. Eu não sei se Deus é branco, é preto, quem é, como é, mas existe um ser superior para mim que tudo é Ele tudo. Então, graças a Deus, eu sou uma pessoa bem otimista. E eu sou assim. Então, voltar, eu vivi muito bem, porque foram 23 anos muito bem vividos. Claro que era uma coisa linda na hora que a gente parou. O último baile que nós tocamos, né, foi ali no Rincão de São Pedro, no clube dali. Então, os colegas diziam assim, que eles nunca viram uma pessoa rir chorando uma noite inteira. Então, era o baile de despedida, vocês sabiam que era o baile de despedida? Sim, sabia. Só que eles não sabiam, quem sabia éramos nós, eles não. O pessoal dali não. Eu vi, aliás, tem no YouTube, a última participação do Gildo de Freitas no programa do Nico Fagundes. Sim, né? Sim. Em que vocês participaram. Exatamente. Como é que foi aquele momento? Aquele momento foi lindo, maravilhoso, sabe? Assim, uma coisa incrível. Eu não conhecia o Gildo de Freitas. Sabia da fama dele, de tudo, mas sabe como é? A gente não conhece todo mundo. E eu sabia que ele havia passado lá na frente da nossa casa, ali fora, tu sabe onde é? Lá em Caibaté, eu já sei que era aqui. Rincão da Conceição. Que era lá em Caibaté. E aí me disseram que o Gildo tinha passado ali, mas eu não sabia. Só fiquei sabendo assim. Aí a gente estava lá pela 1, 2 da madruga, gravando o programa. E aí ele foi e pediu para nós fazer um costado de gaita para ele cantar com ele. Claro, era facinha, a música é bem facinha, mas a responsabilidade de tocar para o Gildo cantar não é bem assim também, né? A gente, né, sabe como é? Não ia, de repente, não sei. A gente acabou não tocando. Aí nós dissemos para ele, explicamos, pedimos desculpa, porque que não se tocava o Serranos, mas ele ficou triste, era para tocar com a gente. Mas tudo bem. Aí ele tocou com o Serranos e eu acho que ficou mais bonito com o Serranos, e nós ainda, eu achei bonito, gostei muito. E aí ele disse assim, que ele estava deixando uma herança para nós com aquele programa. E ele não falou mal, porque todo mundo já viu aquele programa, né? Que ele estava deixando uma herança. E que a luta é árdua, mas não desistam. E quando a gente desistiu, olha, pesou bastante isso para mim. Muito. Muito, pesou muito. Pesou em que sentido? No sentido que ele pediu para não desistir, né? Que a gente sabe que... Tá, e por que vocês pararam, então? Nós paramos porque a economia foi na crise do Collor, né? Tu sabe como é que ficou a economia. E daí, assim, para a gente tocar, a gente tinha que tocar por muito menos, porque as pessoas não tinham condições para pagar. As poupanças foram levadas embora, e né? nós sempre pagamos bem os nossos músicos. Pode procurar, eles têm uns aqui por São Luís, que eu até nem sei se eles estão aqui, até poderia ter falado o nome deles, mas enfim, não dá para falar tudo. E a gente pagava bem eles. Pagava bem. Agora eu vejo, agora que eu tenho curso de administração, eu sei que a gente pagava bem. E aí, o que é que sobrava? Sobrava muito pouco para nós. Então, o que nós estávamos fazendo? Nós não estávamos ganhando, nós estávamos desgastando o nosso físico, nossos instrumentos, nossos ônibus e tudo. Porque eles estavam ganhando bem melhor que nós, porque quem ganha líquido, né? Sim. E nós tínhamos toda a despesa. E aí vocês pararam, então? Sim, paramos. Vamos apoiar a família, né, nesse momento. É real. Sempre chega a hora de parar, a minha filha já tinha 6 anos, né? Enfim. E por que você foi fazer administração depois? É porque, não sei, eu não fiz porque... Para se ocupar? Não, é porque eu sempre quis fazer uma faculdade. Porque a minha vida, se tu soubesse a minha vida é um pingente de ônibus, pingente de trem, de sei lá de quê. Muito. Fiz a primeira série lá quando eu contei, depois fiquei sem estudar até
uns 24 anos. Estava tocando, comecei a estudar, o que travou bastante a carreira também, né? Sim. Por um lado sim, por outro melhorou, né? Mas enfim. Aí, com 29 anos, eu estou falando de mim, agora eu já falei que a Elvenira é 2 anos mais nova do que eu, então agora eu vou falar de mim, né? Com 29 anos, ela também terminou junto, o 2º grau supletivo. E aí ficou. Aí, dali, em 96, a gente fez vestibular para Direito. E daí ela passou e eu não passei. Mas eu não pude entender como é que eu não passei, porque disse que eu era melhor. Não admitiu? Que eu era... Não, eu admiti, porque como é que eu não vou admitir o que aconteceu? Eu tenho que admitir. Claro. Mas eu não entendi, na verdade. Porque estava assim, meu Deus do céu, eu estava com um monte de ponto na frente Tava também. focada. Tava, e meu Deus, tinha Aí você foi fazer administração. Aí eu fui fazer administração. E a administração está servindo para o teu dia a dia? Para mim é ótimo, para tudo, porque tu sabe que é um baita de um curso, né? É um baita de um curso. Meu Deus. Esses dias eu dei um banho numa compra, assim, numa loja. Não banho, sacanagem. Explicando que o cara podia fazer tal e tal coisa, porque de repente ele poderia fazer um preço muito melhor se ele fizesse assim, assado. E ele não entendeu. Agora ele entendeu quando eu disse para ele fazer os cálculos e ele veio no que eu achei. Então, é por aí, né? Tu sabe como é. Para finalizar, como é que você vê hoje a cultura missioneira? Olha, como é que eu vou te dizer? É uma pergunta bem... Complexa, até meio sacana, né? Porque, na verdade... Eu gosto de perguntar porque quem foi sucesso, quem continua sendo referência, bem. Sempre tem uma visão, né? Não, a visão... Olha, eu acho que eu não vou responder essa pergunta. Fica à vontade. Me desculpa, porque eu sou uma pessoa muito sincera. Como é que eu vou aqui na Rádio São Luís, que foi uma das primeiras, foi a primeira ou segunda rádio que eu toquei num microfone, como é que eu vou enrolar, né, as pessoas? Eu não posso tentar enrolar. E dizer a verdade vai magoar alguém. Eu acho que de repente eu vou magoar alguém. Mas eu acho assim que a cultura missioneira, num ponto, vou falar assim, no âmbito genérico, exatamente. Nós temos, eu vou falar de São Luís, que é onde eu estou, aqui eu estou vendo. Nós temos musicistas, cantores, compositores, conjuntos excepcionais. Nós temos na região gente excepcional, que a gente está vendo que ali tem grandes violonistas, gaiteiros, compositores, enfim, toda a ala da música. Uhum. E eu acho uma coisa maravilhosa, porque eu acho uma cultura. Por mais que eu até não vou falar esse lado, por mais que tenha alguns lados, assim, porque tudo que tem toda a maravilha, mas também tem alguns probleminhas, né, como eu acho. Mas eu acho fantástico, eu acho maravilhoso. Mas então a senhora concorda que temos um manancial de artistas muito bons. Sim. Talvez o que a senhora queria dizer e não quis dizer porque não quer se comprometer é que falta apoio para esse pessoal. Não, apoio, eu posso até dizer que falte apoio, porque sabe como é, né, apoio monetário. Não, eu acho que não, eu acho que até que os músicos são apoiados, eu acho que não são apoiados aonde não podem ser apoiados. Eu penso assim, sendo bem sincera. Olha aqui, por exemplo, falta estudo seria uma das coisas. Tá? Estudar agora, um pouco mais a música. Estudar. Canto, meu Deus. Eu tive a oportunidade de ver o que é uma aula de canto, uma pessoa ter pouquíssimas aulas de canto com um guru do canto de Santa Maria, César Barrichello, que ele é cantor lírico. E assim cantar, pelo amor de Deus, eu não sabia que essa pessoa poderia ter um vocal incrível. Pode, falta estudar. Falta para todos, evidentemente. Claro, mas talvez o que... Geral, né? Teve um rapaz que passou por aqui também, trabalhou aqui na Rádio São Luís. Foi filho de músico, filho do Armando Schneider. Eu conheci o Armando Schneider. Que é o Marco Schneider. Ele sempre defendia, hoje ele está lá, acho que em Mato Grosso, ele sempre defendia que São Luís teria que ter um conservatório de música para aproveitar o manancial e para instruir as pessoas que têm esse dom. É óbvio. E não é só São Luís. Tem que frequentar escola. Olha, eu dizendo para vocês, eu já disse, né, modéstia à parte, eu sou formada em acordeon, teoria, e solfejo. Cantar, eu canto
como é que eu vou te dizer? Eu acho que da quarta parte para baixo. Eu acho que até que eu sou afinadinha, mas eu não é que eu cante muito. A gaita eu toco mal. Eu toquei em Caibaté me cuidando para não tropeçar. Uhum. Mas hoje que eu me formei, que eu já fui famosa, que eu já, enfim, que eu já realizei meu sonho, mais que realizado. Sou uma pessoa muito realizada na vida, graças ao bom Deus. É maravilhoso olhar para as coisas que os outros têm, que os outros conseguem, com amor. Que bom que Deus está ajudando a todos, né? Sim. Que bom, que maravilha, como é bom se realizar. E eu fico muito feliz de você, minha colega de administração, comparecer hoje aqui no nosso Camperiano para falar um pouquinho. Nós vamos ter que voltar a falar mais, porque você tem muita história. Então, para finalizar, vamos ouvir mais uma música. Vamos. Que música você vai sugerir? Pois é, o que eu diria? Agora eu só pensei naquelas duas Morena do Baile? Morena? Como é que é? Não era Morena do Baile? O Moreninho do Baile, já ouviu, né? Nós ouvimos primeiro o Conhecendo a Argentina. Chiru Velho. Ah, tá. E agora aquela do Paulo Siqueira, que você falou da música, mas não executamos. Tá, né? Moreninho do Baile, então. Moreninho do Baile foi um sucesso lascado. Mas o que acontecia, bem rapidinho, o que acontecia conosco quando nós não gravava no fundo de quintal, não chegava numa rádio com uma gaita, e, enfim, não gravava, São Paulo, eles assim, ó. Então, aqueles novos, eles, quando chegavam lá no fim do catálogo, tinha, agora tem uns novos aqui, 5, 6, 10. Aí, mas eu já comprei tanto, então eu vou botar 2 dessas moças, bota 2 daqueles guri, e aí não tinha mais. Então, na hora do sucesso, faltou disco. E muito disco. No primeiro disco que nós gravamos em São Paulo, nós vendemos 4.000 discos, dito por produtor que era sucesso. Não sei. 4 LPs... Vocês gravaram, então? E o CD remasterizado, em 98, com repeteco de músicas. Né? Valderez, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada por esse convite maravilhoso. Eu adoro fazer isso. Eu gosto muito de rádio. Gosto muito de rádio. Segundo o Darcy Fagundes, eu deveria ter sido atriz, porque eu disse que eu tinha uma voz de atriz. Atriz do rádio. Sempre dizia para mim no tempo do rádio. Vamos então fechando com Moreninho do Baile. Moreninho dos cabelos negros, eu queria contigo dançar, mas terei que tocar minha gaita toda noite até o dia raiar. Mas terei que tocar minha gaita toda noite até o dia raiar. Toco e canto esta valsa sorrindo, mas no fundo não sei explicar. Meu coração está sofrendo, pois não posso ir contigo dançar. Meu coração está sofrendo, pois não posso ir contigo dançar. Olhando teus olhos brilhantes, teu sorriso me faz palpitar. Moreninho, tu és um encanto que fizeste eu me apaixonar. Moreninho, tu és um encanto que fizeste eu me apaixonar. Sei que tens um rancho distante,
amor